Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta pela imensa bondade e misericórdia de Deus para a gente continuar meditando mais um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje é Romanos capítulo 9, parte 1, episódio de número 968, 12ª temporada, 12º livro da Bíblia. Que bom que você está aí, que você voltou. Quanta gente nova tem chegado até aqui um propósito sincero de aprender mais da palavra de Deus, e é isso que nós fazemos aqui. Estamos aqui para te ajudar, você é interessado em aprender mais sobre o texto e a palavra de Deus. A gente traz todo o texto e contexto aqui, capítulo por capítulo, de cada livro da Bíblia. Nós temos os livros do Pentateuco, os Evangelhos, Josué, Atos dos Apóstolos, todos comentados capítulo por capítulo, mais de 900 episódios para você. Uma bagagem de mais de 30 anos de ensino, aprendizado, texto bíblico. A gente também estuda bastante muitos outros homens de Deus que dedicaram vidas inteiras a comentar a Bíblia, a entender mais o texto sagrado. Na Amazon Music, no Spotify, na Deezer, no One Republic, iVox, Amazon Music, Apple Podcasts e em outros milhares de distribuidores, no YouTube, YouTube Studio, você encontra esse trabalho que tem alcançado 96 nações, mais de 5 continentes e milhares de vidas diariamente que são alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 1 ao 5, você lê lá, depois vem para cá, você vai entender. Se o nosso cristianismo for verdadeiramente genuíno, ele não destruirá os nossos afetos naturais, ele não nos deixa frios. Ele purificará e enobrecerá a nossa humanidade. O afeto familiar, ele torna-se muito mais forte e luminoso sob a influência do Espírito Santo de Deus. Assim foi com Paulo. Por ter abraçado, por assim dizer, uma nova religião, ele não se volta com amargura contra os seus antigos irmãos. Por ter se tornado mais sábio do que eles, ele não os despreza com desdém. Ele manifesta uma tristeza pelos perdidos. Ele diz que sente grande tristeza e uma contínua dor por Israel, seus parentes segundo a carne. E essa tristeza é intensificada por muitas considerações. Ele reflete sobre os grandes privilégios que eles possuíam. A eles pertencem a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto a Deus, as promessas de quem são os patriarcas e dos quais Cristo veio em carne, versículos 4 e 5. Era realmente triste pensar que um povo tão honrado por Deus pudesse se afastar dele. Eles tinham a lei como guia, os patriarcas como exemplo, Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus, como Messias e Libertador. E a adoção, a glória, as alianças e as promessas como encorajamento e inspiração. Contudo, eles crucificaram seu rei, endureceram seus corações contra as mensagens de misericórdia de Deus. Grandes privilégios tornam nossa culpa ainda maior se rejeitarmos a Cristo. Ele pensa na obrigação do mundo para com eles. O povo judeu, ele tem sido o benfeitor do mundo inteiro. Eles têm sido o canal através do qual as bênçãos chegaram a outras nações. Que triste que eles próprios percam a bênção divina por sua impenitência e incredulidade. Da mesma forma,
Seria triste se a nossa nação, por meio de seu empreendimento missionário, trouxe tantas bênçãos a tantas outras nações, se afastassem da verdade como ela é em Jesus e caísse nas profundezas do materialismo e da infidelidade. Paulo ele reflete sobre a sua própria relação com eles. Meus irmãos, meus parentes segundo a carne, aqueles que estão ligados a nós por laços de sangue ou nacionalidade comum, devem ser objeto de nossa especial solicitude e compaixão. Muitos cristãos, eles demonstram grande compaixão pelos que estão na Índia, na China, na África, mas jamais pensam, exceto talvez com indiferença ou desprezo, nos pobres, ignorantes e oprimidos entre seus próprios compatriotas. Essa falta de consideração e a indiferença em relação aos que nos cercam trazem a sua própria punição. Paulo ele demonstra um espírito de abnegação. Ele não se limita a meros sentimentos ou palavras. Ele diz, eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne, verso 3. Ele já havia demonstrado de forma muito prática seu desejo pela salvação de Israel. Onde quer que fosse, ele pregava Cristo nas sinagogas, Atos 9:20. Sempre que tinha oportunidade, sujeitando-se assim mais de uma vez à amarga perseguição e ataques. O verdadeiro cristão, ele sacrificará seus preconceitos de classe, de credo, sacrificará até mesmo o favor e a amizade daqueles de sua própria posição, se ao fazê-lo ele puder alcançar melhor os pobres, degradados, vulneráveis. Há uma honra em Israel. É o que esses versículos nos revelam, o grande problema discutido nos 3 capítulos seguintes. A rejeição do povo eleito. Deus havia escolhido o seu povo e agora ele o repudia. Assim como o apóstolo no capítulo anterior fora transportado para um êxtase de exultação ao contemplar a vitória final do verdadeiro povo de Deus, agora ele é trazido de volta à tristeza e à dor no coração, ao pensar na sorte contrastante de Israel. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele havia perguntado. Mas eles não conheceram esse amor. Ele quase desejaria ser privado dessas grandes bênçãos para que o seu povo as possuísse. Pois eles são seus amados irmãos, e as novas dádivas espirituais de sua parte apenas intensificam as reivindicações da afinidade natural. Mas em si mesmos, quem são eles, esse povo? Nos versículos 4 e 5, ele expõe suas elevadas reivindicações. E nós temos nesse brilhante catálogo aqui a sua ancestralidade, suas dignidades e sua dádiva para o mundo. Quanto à sua ancestralidade, de quem são os patriarcas? Quem são os israelitas? As nações se orgulham sobretudo dos heróis de sua história e se deleitam em traçar sua descendência de homens de renome. Como é com esta nação? Ela descende dos patriarcas de fama que vai além do heroísmo. Abraão, amigo de Deus, o homem de quem sua comunhão com Deus em meio às corrupções do mundo poderia se dizer, sua alma era como uma estrela e habitava à parte. Isaac, o homem quieto e meditativo, cujos feitos não causaram grande alvoroço entre os homens, mas com quem estava o segredo do Senhor. E Jacó, cujo dia nasceu tão sombrio e tenebroso, mas cujo pôr do sol foi glorioso, tão humilde, ainda assim tão poderoso, um usurpador, enganador entre os homens, que se tornou um príncipe de Deus, aquele em torno de quem os céus se abriram e a quem Deus tocou. Estes foram os patriarcas da raça,
Eles próprios eram israelitas, príncipes perante Deus. E tem as suas dignidades. Uma delas é a adoção. De acordo com a mensagem de Deus a Faraó, Êxodo 4:22, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus trata as nacionalidades como se fossem indivíduos. E ao chamar as nações para si, ele convoca Israel como as primícias dentre os povos. Existe uma glória. A Jacó, em seu sonho, apareceu a glória dos céus abertos. Os israelitas, em suas jornadas, eram guiados por uma nuvem que de suas profundezas escuras irradiava luz, a mesma glória, como que de Deus resplandecia na Shekinah, do lugar santíssimo. Deles era este o símbolo de uma divindade sempre presente. Houve as alianças. Quantas vezes Deus disse aos patriarcas: certamente abençoarei abundantemente. E essas alianças, elas foram perpetuadas na aliança permanente com o povo escolhido. Houve a entrega da lei, tendo-os adotado como seus filhos primogênitos, mostrando-lhes a sua glória, feito com eles uma aliança. Ele os instruiu com sabedoria paterna, por meio da lei, que tinha o propósito de ser o seu guia em todas as coisas elevadas e sagradas. E o serviço. Instruídos na justiça, foram igualmente instruídos na piedade para serem sacerdotes do Deus Altíssimo. E as promessas? Eles eram sem dúvida um povo de esperança. Toda a sua história apontava para tempos melhores. Houve essa dádiva deles no mundo, dele é Cristo quanto à carne, que é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. Os patriarcas de quem o povo descende, eles são como que a sua raiz. O Messias que descende do povo é como que a sua flor. Mas observemos duas antíteses daqui. De quem é Cristo? Esse povo foi chamado e treinado para que pudesse dar à luz, humanamente, o libertador do mundo. Era uma vocação sublime, mas embora deles provenha, ele não deve ser sua possessão exclusiva. É sobre todos. Dele surge o Cristo do mundo. Se eles tivessem conhecido seu elevado destino. Porque eram uma nação de sacerdotes. Quanto à carne, humanamente, sua origem era deles. Não somente um judeu, mas um verdadeiro e perfeito homem, moldado pela natureza humana judaica. Todas as ternas simpatias humanas da alma, assim como as habilidades do corpo humano, eram suas para ligá-lo a seus irmãos entre os homens. Mas nele, o homem, havia uma habitação, uma encarnação do divino, Deus bendito para sempre. Essa é uma maravilhosa verdade. Aqui estava a mais verdadeira Shekinah, habitando no mundo e para o mundo, o Verbo feito carne. Aqui o mais verdadeiro cumprimento do sonho de Israel. Os céus se abriram e os anjos de Deus ascenderam e desceram sobre o homem. Tal era a herança do mundo, Deus é nosso. Mas esta herança os antigos israelitas deram ao mundo. Romanos 9 vai nos mostrar que um coração transformado por Cristo não perde a capacidade de amar. Pelo contrário, ele aprende a sofrer pela salvação daqueles que ainda estão longe de Deus. Paulo, ele nos ensina que privilégios espirituais não substituem uma resposta de fé e que o verdadeiro amor se manifesta em compaixão, oração e entrega. Será que nosso coração se entristece pelos que ainda não conhecem a Cristo? Nós temos usado os privilégios que Deus nos concedeu para conduzir outras pessoas ao Salvador? É importante a gente refletir sobre tudo isso. Você pode orar comigo agora, falar com Deus,
enquanto a gente encerra mais um episódio. Tem um local aí secreto, calmo e tranquilo. Então fecha seus olhos, se possível. Se não, desligue todo o barulho interno e externo. Eleve os seus pensamentos aos céus. Aleluia, Senhor. Dá-nos um coração semelhante ao de Paulo, cheio de amor, compaixão e zelo pelos perdidos. Que nunca desperdicemos os privilégios que recebemos, mas vivamos para anunciar a Cristo com palavras e atitudes. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Joia demais, que maravilha poder encerrar mais um episódio. A gente volta ainda nesse capítulo 9, refletindo sobre tantas questões importantes desse texto e contexto para a edificação da minha, da sua, da nossa vida aos pés de Cristo. Já é demais. Deus é bom. No próximo episódio a gente vai continuar a nossa jornada em Romanos 9. A gente vai ver um pouquinho sobre essa soberania de Deus, sobre como a sua graça e a sua soberania, elas caminham juntas na história da redenção. Eu espero você, tá bom? Que Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.